Oi! Hoje é a resenha do conto Natureza Viva, de Caio Fernando Abreu, do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Como você sabe, terás feito um cego tateando, e dizer assim, supondo um conhecimento prévio, faria quem sabe o coração do outro adoçar um pouco até prosseguires, mas sem planejar, embora planejes, há tanto tempo, para coisas como acender o abajur do canto depois de apagar a luz mais forte no alto, criando um clima assim mais íntimo, mais acolhedor, que não haja tensão alguma no ar, mesmo que previamente saibas do inevitável das palmas molhadas de tuas mãos, do excesso de cigarros e qualquer coisa como um leve tremor que esperas não transparecerá em tua voz. Mas dirás assim, por exemplo, como você sabe, as pessoas infelizmente temos essa coisa, as emoções. Mas te detens, infelizmente? O outro talvez perguntaria que infelizmente. Assim começa Natureza Viva, de Caio Fernando Abreu, que conta a história, na verdade não conta a história, é apenas um momento entre duas pessoas, dois homens, que estão sentados frente um ao outro, e naquele instante de começar a conversa, aquele vai e não vai, bom, eu paro de contar por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Eu já disse isso algumas vezes, mas sempre vale a pena repetir que a melhor característica aqui dos contos de Morangos Mofados é a versatilidade com que o Caio Fernando Abreu apresenta as suas histórias. Ele não se repete, sempre é uma estrutura diferente, sempre provocativa. Com certeza, a Natureza Viva se engrandece por causa deste detalhe. Porque vamos combinar, né? Se o Caio Fernando Abreu fosse um tipo de escritor que sempre narra as suas histórias da mesma maneira, quase todos os contos aqui do livro seriam praticamente iguais. Porque ele sempre está rondando o seu tema eterno. O Abreu, ele gosta de falar sobre a incomunicabilidade das pessoas. As pessoas não conseguem falar uma com as outras. E é o que está acontecendo justamente aqui, nesse momento de história. Como disse, né? Não é uma história, é um momento apenas. Exatamente. Os dois homens estão um de frente para o outro, quase começando uma conversa. Mas o talvez, entre aspas, protagonistas que a gente acompanha aqui, ele não consegue falar ainda, ele está meio... Embora já tenha tudo planejado o que dizer, ele não consegue iniciar a conversa. A gente consegue determinar quanto que todo esse texto aqui, cerca de 6 páginas, equivale em tempo. Será que é um segundo? É um minuto? Quanto tempo durou até que começaram a falar um com o outro? Claro, o assunto dos dois é sobre o relacionamento entre eles, provavelmente afetivo, obviamente, mas a conversa não anda. E é isso. Caio Fernando Abreu sempre faz isso em suas histórias. E aqui a diferença é que esse narrador aqui até parece que é um fluxo de consciência de um desses homens, principalmente aquele que a gente acompanha mais, né? O segundo homem, a gente não tem o que ele pensa pra gente. Temos apenas este primeiro. E não é um fluxo de consciência, porque o texto não está narrado em primeira pessoa, está em terceira. Então é um narrador ausente desse primeiro, mas que sabe quase tudo o que está acontecendo na cabeça desse primeiro homem, o mais próximo da gente. Uma grande intimidade do narrador com o protagonista aqui da história. E também o jeito da construção dos parágrafos. Vocês perceberam nesse trecho que eu li que exatamente não é o primeiro parágrafo, ou melhor, é o primeiro parágrafo, mas não está inteiro. E como eu tentei ler num fôlego só, porque sim, há um encadeamento das frases ali que parece que você não pode ter um fôlego a mais, você tem que ir direto. Começou até o fim, é quase uma página inteira de parágrafo. E essa pegada que o Caio Fernando Abreu nos dá uma sensação de sufoco que vive esse personagem. Tentar ler esses parágrafos gigantescos, numa tacada só, num fôlego só, vai dando uma certa agonia. E é muito bem sacado pelo autor essa ideia de passar essa sensação pra gente. Agora tem uma coisa também, do mesmo jeito que esse texto é inventivo nesse ponto, ele também é repetitivo na sua temática costumeira, a tal da incomunicabilidade. E às vezes eu fico me perguntando, será que tudo aqui que está escrito nesse texto eu vou me lembrar daqui a 2, 3 semanas? Provavelmente não. Então a gente pode dizer que esse texto ele oscila
entre ser assertivo e também ser mais do mesmo. Outra coisa que a gente pode falar é sobre o título da história, Natureza Viva. Isso é uma referência àquela estilo de pintura, ou até de fotografia também, chamado Natureza Morta, onde se retrata objetos parados, inanimados, como frutas, porcelanas, garrafas, qualquer tipo de objeto, né? Cadeira, barco, qualquer coisa, está parado, objetos inanimados. Claro que esses dois homens parados, um na frente do outro, parece uma natureza morta de alguém que está pintando. Quem está pintando? Justamente esse narrador ali super especial que parece que está fazendo um fluxo de consciência. Mas ele diz que aquilo ali, embora esteja parado, na verdade é a iminência de começarem a falar os dois, principalmente o protagonista, que tem muito a dizer ali, né? É a natureza morta, mas que também está quase viva. Natureza Viva. Também é uma boa sacada do Caio Fernando Abreu. Talvez essa sacada do título eu vá me lembrar mais do que o próprio texto. Quando um dia eu bater o olho e ver, esse texto aqui chama-se Natureza Viva, eu lembro da sacada, mas do que está escrito aqui dentro, eu acho que eu não vou me lembrar muito não. É por isso que, para Natureza Viva de Caio Fernando Abreu, eu atribuo 4 asteriscos. Talvez se eu conseguisse ter a certeza que eu vá me lembrar desse texto durante mais tempo, eu colocaria 4,5. Mas não, eu tenho certeza que não vou. 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Mas antes, tem resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!